Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para gravar nosso primeiro vídeo sobre a meta 16, falar um pouquinho sobre a relação que existe entre a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro, ok? Lembrando que poliedro é a figura geométrica espacial, que tem comprimento, largura e altura, e além disso ele é formado por figuras geométricas planas, como por exemplo triângulos, quadrados, hexágonos, retângulos, ok? Então, aqui eu tenho 4 poliedros e tenho também eles planificados, ou seja, abertos, tá? Desmontados. E aí, nesse exemplo, o que tinha que fazer? Montar uma tabela com a quantidade de vértices, faces e arestas, tá? Quem que seriam os vértices? Relembrando, são as pontinhas. As faces seriam aqui cada figura. E as arestas é cada linha, né? Só que aí, quando ele tá desmontado, tem que tomar um cuidado na hora de contar essas arestas para você não contar 2 vezes a mesma aresta. Por exemplo, aqui, ó. Aqui parece que tem 2, mas na verdade, quando ele tá montado, essas arestas estão coladinhas. Então, na verdade, é uma aresta aqui, né? Essa aqui eu conto como uma, ok? Então, eu tenho a tabela aqui de cada um, com a quantidade de vértices, de faces, de arestas, tá? E aí, depois, nessa tabela, a gente consegue verificar algumas coisas. Por exemplo, se você somar as 2 primeiras colunas, que é vértices mais faces, você vai encontrar um determinado valor. E esse valor vai ser a mesma coisa que você pegasse a quantidade de arestas e somasse 2 unidades, ó. Mais 2. 20 igual a 18 mais 2. 14 igual a 12 mais 2. 12 igual a 10 mais 2, ok? Essa relação, ela é uma relação que a gente consegue com a quantidade de vértices, faces e arestas. Então, chamando V de vértice, F de face, A de aresta, a gente tem número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2 unidades, tá? Essa igualdade ela é válida para alguns poliedros, entre eles os prismas e as pirâmides, ok? Falar um pouquinho da história dessa relação, que ela é também chamada de relação de Euler, tá? Que ele foi um matemático suíço, então, e quem a divulgou, né, e a criou antes disso. Então, o que acontece? Essa relação, ela serve, como eu disse, para alguns poliedros. Então, a gente vai verificar aqui nas atividades que para alguns não dão certo e para outros sim, ok? Então, vou falar aqui da primeira parte da tarefa. Então, a gente tem aqui no exercício 1 um quadro que vocês precisam completar. Então, nesse quadro aqui, eu tenho o primeiro nome, prisma de base hexagonal, tem 12 vértices e 18 arestas. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu preciso achar a quantidade de faces aqui. Como que eu sei que é 8? Lembra que se eu somar 12 mais alguma coisa, tem que dar o número de arestas mais 2, ou seja, então meu resultado teria que dar 20, né? 18 mais 2, 20. Para dar 20, aqui teria que ser 8, certo? Mesma coisa aqui nesse, ó, no de baixo eu não tenho vértices, mas eu tenho faces e tenho arestas. Eu sei que se eu somar vértices mais faces, tem que dar 6 mais 2, que é 8. Então, se as faces são 4, para dar 8, o vértice tem que ser 4 também, tá? E daí, a gente tem que colocar o nome, tá? Então, pela quantidade de vértices, a gente consegue determinar essa questão do nome do poliedro, tá? Por que aqui é uma pirâmide de base triangular? Bom, se eu tenho 4 vértices, eu tenho 3 embaixo e 1 em cima. Então, no total, 4. Isso só pode ser uma pirâmide de base triangular, que daí embaixo precisa ser um triângulo, ok? Exercício 2. Veja o questionamento feito por Silas. Qual é o nome do prisma que satisfaz a relação V mais F igual a mais 2 e tem 24 arestas e 16 vértices? Qual é a resposta a essa pergunta, né? Aí, o que você faz? Ó? Pela relação de Euler, determinamos que o prisma tem 10 faces, né? Então, como que eu chego nisso? Porque ele te dá as arestas, né? Que é 24. Se você coloca 24 com 2 aqui, dá 26. Então, e se o vértice é 16, 16 para 26 são 10, então por isso que são 10 faces, tá? 2 dessas faces são as bases, então o prisma possui 8 laterais, trata-se de um prisma de base octogonal, tá? 8 lados, então. Questão 3. As fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere. Por exemplo, na primeira você tem um total de vértices 6
e você precisa achar a quantidade de faces, né, e de arestas, certo? Então, no caso aqui seria uma pirâmide de base pentagonal, tá? Pela quantidade de vértices, lembra? Se ele só tem 6 vértices, é porque embaixo eu tenho 5 e um em cima, então embaixo só pode ser um pentágono, tá? E você sabendo disso, do nome, por ser uma pirâmide de base pentagonal, você consegue descobrir a quantidade de faces. Tendo faces e tendo vértices, você consegue achar as arestas, ok? Então, faremos isso nos demais também. Questão 4. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro a seguir e verifique se a relação V mais F igual a mais 2 é válida, tá? Então, por exemplo, o que você vai fazer? Que nem aqui ele deu o número de faces, que é o número de figuras que eu tenho, são 15. O que eu posso fazer? Olhando aqui, ó, eu poderia achar os vértices, né? Se eu achar os vértices, contar as pontinhas, aqui vocês vão encontrar 12. O que diz essa minha relação? Que se eu somar o 12 com o 15, isso aqui dá 27, né? E daí, o que eu teria? Esse 27 seria a quantidade de arestas mais 2, né? Então, para A mais 2 dá 27, aqui teria que ser 25. Por isso que aqui o número de arestas é 25, certo? Eu vou fazer isso com os demais, com as demais figuras geométricas espaciais aqui. Questão 5. No quadro a seguir estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros, tá? E daí ele quer que você associe essas quantidades de vértices e faces ao poliedro abaixo correspondente, e depois para você escrever a quantidade de arestas de cada um deles, tá? Então, como que eu sei que o tetraedro, 6 arestas, né? Eu vou verificar aqui, ó, vértices e faces são 4. Como que eu faço para descobrir o número de arestas? Lembra que isso aqui é a mesma coisa que o número de arestas mais 2. Então, você tem assim, ó, 4 mais 4 dá 8. Esse 8 é a mesma coisa que 2 mais alguma coisa, que é quanto? É 6, né? Então, você sabe que ele teria, aqui no caso, 6 arestas, né? Que poliedro que é esse, ó? 6 arestas são as linhas, ó. 1, 2, 3, 4 lá, 5 e 6 lá do outro lado, né? Então, eu teria 6 arestas, é o tetraedro, certo? E assim a gente vai fazendo para poder descobrir, então, a quantidade de arestas aqui de cada um, tendo a quantidade de faces e de vértices, ok? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, daí eu vou falar sobre os não poliedros, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!